tá? Lembrando, gente, que eu não sou especialista na área científica do autismo. A gente vai falar aqui sobre o âmbito espiritual, tá? Então, mamães, papais que estão aí, não me julguem pela parte científica, porque ainda é um assunto que eu não estudei a fundo na área científica. Mas a área espiritual, a gente está se aprofundando cada vez mais. É uma área que me interessa muito, tá? Então, eu gosto desse tipo de estudo. Eu acho que a criança autista, qualquer criança, tá? Que ela nasça com alguma deficiência, seja ela qual for, ou até um adulto, né? Tem alguma coisa ali. Não é normal, né? E eu digo não normal do lado físico, eu digo do lado espiritual. Eu tem algo ali, algo muito especial, e é o que a gente vai trazer aqui para vocês, né? A visão judaica através do autismo. Porque muita gente fala a respeito do autismo, mas ninguém tem, de fato, um estudo concreto, né, sobre o que é o autismo dentro do judaísmo. Mas aqui eu vou dar uma breve explicação sobre o TEA, né, que é o autismo. O autismo não é apenas um único distúrbio. Na verdade, é um dos 5 diferentes distúrbios neurológicos que se classificam na categoria de distúrbios comportamentais invasivos. O DSM declara que esse conjunto de distúrbios é um atraso grave invasivo em numerosas áreas de desenvolvimento. Mesmo com a evolução da medicina, ainda não há uma definição clara sobre qual a causa do autismo. Acredita-se que seja consequência da combinação de fatores genéticos e ambientais. Inclusive, gente, né, essa parte do autismo é algo que a ciência, né, não consegue ainda explicar muita coisa sobre o autismo. Então, de onde que vem, por quê, como, entende? Então, é algo muito recente. Na verdade, os estudos são muito recentes, né? Então, quem aqui, comenta aí, presta atenção. Quem aqui conhece ao menos uma criança que seja autista? Comenta aí nos comentários que eu quero ver. Porque agora eu vou ler algo muito forte, tá? Estou vendo que tem bastante gente aqui assistindo, Baruch Hashem. O autismo hoje é uma situação, né, que tem ocorrido muito frequente, né? Eu lembro que quando eu era criança, na minha época de criança, eu via muito mais crianças, né, com síndrome de Down, que hoje está sendo muito raro. Sinceramente, eu não vejo mais como eu via antigamente, né? Só que o autismo parece que tem vindo a todo vapor, né? Hoje em dia parece que muita gente está tendo filho com autismo. E o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo que parece que todo mundo que a gente conhece, pelo menos uns 5 casos aí tem autismo, né? E as pessoas, aí um monte de gente falando, conheço vários, meu sobrinho, acho que tem um pouco, às vezes me pego no mundo da lua. O Wellington falou, meu primo Wellington, conheço várias. A Ilma falou que conhece várias pessoas. A Kessia falou, meu filho é autista e tem deficiência auditiva. A vovó do Aimon falou, meu neto Aimon é. Então, assim, a Eva falou, na minha família tenho alguns filhos de primos com autismo. Então, a Radassa também, né? O autismo é algo muito sério, eu creio que seja mais no sentido espiritual do que físico. A ciência não tem explicação. Meu filho é autista, não tem cura, só tem tratamento, e a ciência não sabe explicar. Exatamente, exatamente. A ciência não consegue explicar o autismo. Pelo que eu estava estudando, parece que uma parte do cérebro daquela criança, não, da pessoa que tem autismo, não funciona. Mas ele continua vivo. Continua fazendo as suas coisas. Claro, temos vários tipos de autismo. Só que a ciência não consegue explicar. Entende? Engraçado que, por exemplo, o síndrome de Down, né? A ciência hoje consegue até identificar na gestação, né? Que é lá uma questão de cromossomo. Mas, quando é o autismo, ninguém consegue explicar. Como assim? Se a nossa tecnologia está tão avançada. O que será que a Torá fala sobre isso?
Vamos lá. A Torá, ela sempre tem resposta para tudo, tá? Os nossos sábios, eles têm um papel muito crucial nisso. Porque os sábios não são pessoas como eu e você, não é o pastor lá dos Gideões. Os sábios eram pessoas que realmente se santificavam. Imagina naquela época lá atrás. Muito tempo, não tinha internet, não tinha computador. As pessoas verdadeiramente tinham uma vida estável. Não tinha contaminação de alimentos com hormônio. Tudo aquilo que é feito para te tirar do foco. Então, os sábios, eles realmente eram focados no estudo da Torá. E sem contar que eles estavam cada vez mais perto, né, de fato, de Moshe. Porque a Torá, ela é uma repetição. Né? Ela vai passando, foi passando de Moshe e foi passando. E os sábios estavam muito mais perto, né, dessa Torá oral do que nós. Então, os sábios, eles trouxeram um conceito maravilhoso sobre isso. Mas antes eu quero ler uma carta de uma mãe, tá? Essa carta é bem famosa no judaísmo. E eu preciso ler. Porque quem está aqui, às vezes, não tem um filho autista, e é muito fácil você falar, mas esse seu filho é um presente, uma bênção. Eu conheço uma mãe, né? Conheço assim, de vista. É uma mãe que ela se priva de tudo. Ela não fala com a gente. Porque o filho dela é um autista bem severo. E mesmo medicado, ele faz muito barulho. Onde está? E ela ficava muito nervosa. Muito nervosa mesmo. Se dava para ver nela que ela estava extremamente nervosa. E isso deixava ela aflita. Ela se afastava de todo mundo. Ela não falava com ninguém. Ela só ficava atrás do filho dela. E a gente falava, não, mas deixa ele, pode deixar, fica tranquila. Ela não conseguia. Então, só sabe realmente como é quem está dentro da situação. Então, nós precisamos ter empatia com as pessoas. E precisamos entender uma coisa. Não é talvez porque seu filho, né, já cresceu que nunca vai acontecer comigo. Né? Tudo pode acontecer. Vê meu primo? Meu primo, 27 anos, né? Nasceu, cresceu, teve seu filho. 27 anos. Foi sair de um quebra-mola de moto, caiu, bateu com a cabeça no poste, né? Bateu de frente com o poste, teve traumatismo craniano, morreu na hora, 27 anos. Então, assim, muito difícil. Ó, agora preste atenção na carta dessa mãe. Depois que a nossa filha nasceu, meu marido e eu não tivemos filhos por 10 longos anos. Então, finalmente fomos abençoados com um lindo menino. Eu tinha grandes planos para ele. Ele ia ser um médico ou talvez um rabino, talvez ambos. Ele ia se casar com uma linda garota judia e me dar muitos netos lindos. Bem, o meu plano não está funcionando. Meu filho, agora com 5 anos de idade, foi diagnosticado com autismo severo. 1 ano atrás. Ele tem 5 anos de idade e não verbaliza. Ele tem 5 anos e não pode vestir-se. Ele tem 5 anos e usa fraldas durante todo o dia. Ele tem 5 anos e não pode se comunicar com sinais ou imagens, pois tudo é muito complicado para ele. Ele se comunica gritando ou chorando, ou chutando ou agarrando o que ele quer. Eu estou infinitamente triste. Ele nunca vai se casar e ter filhos, muito menos ser um doutor ou rabino. Meu sonho de ter Nahat, que é orgulho, do meu filho, está estilhaçado. Isso é uma carta que ela manda para um rabino e ela pergunta no final: você tem alguma sabedoria para compartilhar com uma mãe quebrada e exausta? Eu acho que essa carta, ela simplesmente define, né, a ideia de uma mãe que acaba de receber uma notícia como essa. E a ideia aqui, gente, não é julgar a mãe, porque só Deus e essa mãe sabem o que eles passam, como é difícil. Porque nessa situação, essa mãe especial, ela está passando por um luto. Não um luto
de ter um filho morto, mas o luto de uma ideia. O luto de uma idealização que ela sonhou para a vida do filho dela e que não se concretizou. Quando nasce uma criança, por exemplo, no caso dela, que não verbaliza, não se comunica, eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça de uma mãe é o seguinte: eu não vou viver para sempre. Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver aqui? Sem dúvidas, esse é o maior medo, o maior pavor de toda mãe. Então a gente nunca vai poder julgar uma situação dessa. Mesmo que ela chore, ela odeie aquela situação, nunca será o nosso papel julgar essa mãe, esse pai que passa por isso, porque só Deus e eles sabem quão difícil é aquela situação. E eu não estou falando só nessa especial, temos outras situações. Por exemplo, né, temos a questão, né, de doença, mas também temos a questão de mães e pais que perdem seu filho para o tráfico, para as drogas. É uma situação difícil, porque a gente sabe também qual é o futuro de um jovem que se enfia nisso, né? E aí, qual o conselho desse rabino para a gente, de fato, entrar nessa elevação espiritual? Mas antes eu precisava mostrar isso para vocês. Porque eu tive esse cuidado de avaliar como será que uma mãe se sente. Uma mãe num caso extremo como esse. Nós sabemos que o autismo tem, né, seu tipo de autismo. Eu não vou falar que nível, né, que o pessoal fala que não é muito certo. Eu não estou aqui para Ras Veshalom ofender, né? Então tem algumas pessoas que não gostam. Mas temos vários tipos de autismo. Tem o não verbal, tem o verbal. Eu tenho uma conhecida, né, que ela é amiga da minha irmã, que o filho dela, ele era tudo certinho. Acompanhava a idade cronológica dele em tudo. Ele falava, ele andava, ele comia sozinho. Quando bateu os 2 anos, o menino parou de falar. O menino começou a ter algumas coisas. Ela achou estranho. Ué, meu filho estava falando, meu filho estava correndo, meu filho estava brincando com as crianças. O que aconteceu? Aí ele começou, né, a demonstrar algumas coisas. E aí descobriu que ele estava com autismo. Eu acho que aparentemente é não verbal, não sei, porque ele não fala ainda. Eu acho que já tem uns 5 anos. Mas imagina, né? Só que o que esse sábio, esse rabino falou? Quando uma mãe passa por essa situação, um pai passa por essa situação, não significa que você escolheu essa criança para ser sua. Você não escolheu. Porque quando a gente idealiza um filho, a gente sempre idealiza o quê? Ah, meu filho vai ser muito inteligente, meu filho vai ser muito bonito, ele nunca vai se envolver com droga, ele nunca vai se envolver com mulher na rua, ele vai ser muito sábio, ele vai ser um médico, ele vai ser tudo, né? A gente idealiza tudo isso. Toda mãe, todo pai é assim. E aí quando nasce, quando cresce, né? De fato, a gente vê que as nossas idealizações falam muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos. Quando estamos idealizando os nossos filhos, na verdade, estamos olhando para nós. Quando, na verdade, deveríamos entender que essa criança, independente de quem seja, tanto seu filho que não tem autismo, quanto seu filho que tem autismo, ele foi confiado a você. Ele não é seu. Ele não está com você para ser um castigo. Ele foi confiado especificamente para você. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele escolheu você para ter essa criança. Essa criança não é um castigo. Ela é uma bênção. Eu sei que em meio às diversidades, em meio às lutas, olhar para isso é simplesmente um tapinha nas costas e é simplesmente uma palavra de
conforto. Mas a verdade não é essa. Porque a gente sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pode ser que as outras pessoas falem para você, não, mas você tem que olhar como um bênção. E as pessoas não estão abrindo mão da vida delas para te ajudar a cuidar dessa criança. Mas aqui eu vou te dizer algo que a palavra de Deus fala. O seu filho, ele está na sua vida por um propósito. E não pelo propósito que você idealizou. Porque a gente idealiza aquilo que o mundo quer para os nossos filhos. A gente idealiza aquilo que a sociedade prega, não é? E quando sai do trilho, a gente vai contra Deus. Esses nossos filhos que são entregues com autismo, com um síndrome de Down ou outras deficiências, elas são a nossa responsabilidade. E eu digo nossa, tá? Também de toda a Carral, né? Se a nossa Carral tem uma mamãe que quer cumprir o Shabat, né? E que ela não vai na Carral porque ela não consegue dar conta, porque ela tem que cuidar do filho dela o tempo todo, é obrigação da Carral disponibilizar alguém para ficar com essa criança, tá? Ah, Ruth, mas não tem ninguém, então vai o líder e fica. Ué? Ai, Ruth, mas você já tem 4 filhos, ué, mas meus filhos eu coloco no cercadinho e a gente vai revezar para ajudar essa mãe. Ah, Ruth, mas a mãe, ela não deixa, a gente conversa com a mãe e fala, olha, a gente está aqui para te ajudar. A hora que você sentir confiança, a gente está aqui, você treina a gente estuda. Porque isso é uma Carral. Não pensa que no meio do judaísmo não existe criança com autismo, com síndrome de Down, com outras deficiências. Tem bastante, inclusive. Inclusive, tem até um vídeo no YouTube judaico, de música judaica, que foram feitos por crianças, acho que tem o quê? 50 crianças com síndrome de Down, que são todas judias. E elas fazem um lindo clipe. Eu sei que, às vezes, né, nós não esperamos essas situações, né? Mas o nosso trabalho é atender às necessidades espirituais, primeiramente, dessa criança, emocionais e físicas, da melhor maneira possível. Continuando. E o que recebemos em troca são belos e profundos presentes. E esses presentes, quando vêm do Eterno, podem vir de diversas formas. Nem sempre, como eu disse, são os presentes que a gente espera, que a gente idealiza. Porque a gente pensa que a nossa vida é uma programação robótica. A gente pensa que a nossa vida ela é baseada numa configuração de computador. Então, tudo aquilo que está programado bonitinho vai acontecer na minha vida, né? Só que, para o Eterno, não é assim. Algumas crianças dão o presente de Nahat, né? Que é o orgulho. Algumas crianças, elas vão nascer, vão crescer, vão ser a vida toda impecáveis, né? Eles vão se destacar na escola, vão ter suas profissões, seus relacionamentos, suas contribuições para o mundo. E isso reflete em nós, porque no final é isso, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam encaminhados para que as pessoas olhem para nós e falem, você fez um bom trabalho, né? Só que há algumas crianças que eles não dão esse tipo de nahat, de orgulho. Elas não atingem as metas e não podem alcançar os êxitos obtidos por outros. Mas essas crianças, esses seres humanos, te dão algo totalmente diferente. O que ela vai te dar não pode ser prescrito num papel, em um certificado de formatura. Não pode ser prescrito numa ketubá, num contrato de casamento. Essas crianças mudam os nossos paradigmas. Elas nos ensinam novas maneiras de amar e de doar. Elas empurram os nossos limites e ampliam os nossos horizontes. Elas exigem de nós um tipo mais incondicional e altruísta de amor.
E elas nos dão um presente que é mais precioso e árduo do que o nahat, que é o orgulho. Essas crianças nos dão profundidade. Uma profundidade que você nunca teria se o seu filho nascesse 100% saudável conforme paradigma humano. Essa profundidade, ela vai além do físico. Ela explode para o espiritual. Então, seu filho, seu lindo filho querido, sua filha, te apresentou um desafio. Um desafio que você não pediu. Que significa ser uma mãe, um pai. Ele te redefiniu como mãe, como ele redefiniu o que é filho, ele redefiniu o que é amar e, de fato, o que é viver nesse mundo. Porque viver nesse mundo não é uma conta matemática. Yeshua fala que no mundo tereis aflições. E se você não está vivendo essas aflições, se desde que você nasceu sua vida é 100% perfeita, você não está vivendo certo. Você não está vivendo aquilo que Yeshua fala. Então algum problema tem. Será que o prazer é a coisa mais importante? Ou será que estamos aqui nesse mundo para trabalhar duro? Para ajudar os outros? E dar mais do que receber? Porque pela nossa conta matemática, a gente quer receber mais do que dar. Mas quem é o maior doador desse mundo? Quem é aquele que fez toda essa estrutura de graça para você? E você ainda estraga, você ainda corrompe, você ainda fala mal. Se está chovendo, você reclama. Se está sol, você reclama. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Porque você está acostumado a receber mais do que dar. E eu estou falando isso aqui de modo geral. Então, uma criança que nasce nessa família, ela está trazendo uma luz que poucas famílias terão. Ela está trazendo a luz do sobrenatural. Você está alcançando outros rumos de espiritualidade. Você está entendendo que você não foi feito para ser servido, mas para servir. E você, quando você aplica isso com a Torá, quando você entende isso e aplica a Torá na vida do seu filho, na vida daquela criança, daquela mamãe que está passando por isso, você entende que o seu propósito aqui nessa terra é muito maior do que você imagina. Vai muito além do que formar um filho médico, vai muito além do que formar um rabino. Ele transcende o espiritual e ele mostra para você que a sua vida não vai ser como das blogueiras, não vai ser como das famosas. A sua vida, ela está pautada na Torá. E você quer realmente viver a Torá? As maiores pessoas que mais deram frutos no mundo espiritual, dentro da Torá, foram mortas de uma forma horrível. Yeshua é a prova viva disso. Quando uma criança dessa nasce, ela não está trazendo problemas, ela está trazendo uma solução para aquela família. Eu entendo que como mãe é exaustivo, é cansativo. Mas você tem duas opções. E eu não estou aqui para te julgar. Se você chegar para mim e falar, olha, Ruth, me escaquetar, né? Como dizem aqui no Rio de Janeiro. Você está errada, você não sabe o que é isso, você não sabe como é o dia a dia, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas você tem duas razões, você tem duas possibilidades. Ou você leva essa sua realidade de uma forma pesada, você começa a se afastar do seu filho, você começa a viver cada dia de uma forma lenta, como se você estivesse morta aqui nessa terra, vivendo isso de uma forma pesada.
E permitir que seu desapontamento e a sua tristeza consuma você, consuma o seu casamento, consuma a relação com seu filho, com seus filhos, os outros filhos. Ou... E ninguém vai te julgar. Isso aí você pode ter certeza. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te culpar. Porque ninguém está na sua pele. Mas você pode encarar isso. Você pode ser a mãe que Deus quer que você seja, porque Ele não te deu essa criança à toa. Você pode ser a mãe que vai sim chorar, vai sim às vezes brigar, vai sim às vezes ter raiva, mas vai aceitar que essa é a sua vida. E talvez não é a vida que você esperava, mas é a vida que Deus espera de você. E nada melhor do que isso. Muitas pessoas, muitos médicos, rabinos podem fazer muitas coisas boas, claro. Mas não há nada mais poderoso do que o bem que pode vir ao mundo. Através da alma inocente de uma criança autista e a mãe que o ama, e o pai, e a família que o ama incondicionalmente. Não há luz maior nesse mundo. Nenhum médico, nenhum rabino, nada supera essa luz para o mundo espiritual. Agora, nós vamos entrar, de fato, no lado espiritual do autismo, né? Porque vamos trazer aqui, né, alguns conceitos da Torá, alguns conceitos dos sábios. Na Torá, né, nós temos lá em Vaikra, Levítico 21, um versículo que declara: qualquer homem entre os filhos de Aharão, o Cohen, que tenha um defeito, não deve se aproximar para fazer as oferendas de fogo a Deus. E aí as pessoas pegam esse versículo, né, de uma forma errônea, de uma forma isolada, e falam assim: ah, tá vendo? Se você nasce com alguma dificuldade, se você tem algum problema, alguma situação, né, você está amaldiçoado. Seu pai pecou, a sua mãe pecou, aí entra naquela coisa de, como é que é? Maldição hereditária. Né? Ah, porque se a criança é assim, é maldição hereditária. Ah, não, mas é Deus. É muito difícil, gente. Eu lembro que quando os gêmeos ficaram internados, né? Uma pessoa virou para o Matitiar, uma pessoa que segue a mesma fé que a gente, e mandou um áudio para o Matitiar, falando que, talvez Deus esteja levando seus filhos porque talvez eles fossem crescer e não fossem boas pessoas. Então Deus já está tirando eles da terra agora. Isso não se fala, gente. Para um pai e para uma mãe. Você gostaria de ouvir isso? Ainda mais no meio daquela situação em que seus filhos estão entre a vida e a morte. Às vezes, no diagnóstico que você recebeu, vem alguém: ah, mas que bom, como assim? Se você não tem o que falar, se não são palavras doces, se não são palavras para ajudar essa família, fica quieto. Não precisa falar. Não precisa falar. Então, a Torá, ela nos dá esse mandamento. Que se algum Cohen tiver algum defeito, não pode fazer as oferendas, né? E aí eu te pergunto, é possível que um Deus que não olha status, não olha a cor da pele, não olha classe social, não olha classe de estudos, né? Não pergunta para você tem ensino médio, você tem ensino fundamental? Ele te impeça de servir, sendo que foi o próprio Deus que criou essa pessoa dessa forma. Foi o próprio Deus que permitiu essa criança nascer a este mundo, né? No caso aqui, se for um filho de Cohen, né? Para servir ao templo. Ou seja, o Eterno vai proibir? Como assim?
Como assim? Aí pega o pessoal do... Tá vendo? O Velho Testamento é o Deus mau. É o Deus que só pratica a lei. Esse Deus eu não quero. Vamos pro Deus do Novo Testamento. Ele é o bonzinho. Não é nada disso. Não é nada disso. Não faz sentido. Vamos continuar aqui. Existe um sofrimento chamado sofrimento de amor. Escreva aí nos comentários. Sofrimento de amor. Quero ver quem está aí assistindo esse show na íntegra, tá? Quem só não está aí fingindo que está assistindo. Há uma situação na sua vida que você já passou, vai passar e a gente vive passando, tá? Se você está vivo, você está passando por coisas boas e coisas ruins. Todo mundo aqui não é criança, todo mundo aqui entende. A vida ela é feita de altos e baixos, tá? Mas há situações em que os justos sofrem que são chamados de sofrimentos de amor. Porque são causados pelo amor e não pelo próprio homem. Quando uma criança ela é diagnosticada com autismo, com alguma outra deficiência, não foi o ser humano que fez isso. Não foi a doença, não foi a vacina do Covid. Inclusive tem alguns estudos, né, que estão dizendo que as vacinas, né, que estão sendo dadas em crianças estão causando autismo, mas não é comprovado, né? Isso não faz sentido, porque não é que não faça sentido. Pode ser que esteja tendo alguma mutação no gene, mas poxa, quantos de nós a vida toda fomos, né, vacinados? Então, né, não sei. Enfim, também é o eterno. Eu acho que essa situação, acho não, de certeza, né? O eterno ele escolhe, porque essas crianças não são crianças comuns e calma que eu vou chegar lá. Então, os sofrimentos de amor são causados pelo amor e não pelo homem. Feliz é a porção neste mundo e no mundo vindouro quem tem uma porção, quem tem um sofrimento de amor. Agora você vai entender um conceito muito interessante. Há almas nascidas no mundo que são inteiras no interior, porém defeituosas, né, segundo a ciência, na parte externa. O motivo não é por alguma punição, mas pelo contrário, por amor. Para entender melhor, você precisa entender mais um pouco essa explicação que eu vou dar aqui para vocês. Você sabia que a Lua, ela é uma referência eminente a Shekhinah, a presença divina? Ela representa Deus aqui no mundo. Não Haz Veshalom, pessoal. A Lua não é Deus, tá? Não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, estou fazendo Rosh Chodesh, santificação da Lua Nova, porque a Ruth Matial está falando que a Lua é Deus. Não, ela é uma representação. Então, assim como a Lua, que ora está cheia, ora está vazia e ora some, a Shekhinah, ela aumenta e diminui diversas vezes aqui na Terra. Pois a presença de Deus neste mundo, ela é baseada onde, né, estão os tzadikim, justos. Onde há trevas, a Shekhinah não pode pousar, né? A presença de Deus, às vezes, reluz brilhantemente no mundo, assim como a lua. E outras vezes está sombreada e obscurecida, assim como a lua. Algumas almas são concebidas não na terra, mas acima, no mundo espiritual, na parte crescente do ciclo. Estas almas entram no mundo com um corpo forte e deslizam felizes através da vida. Tem uma vida comum, né? Outras almas são concebidas no escurecimento da Shekhinah, quando a lua está obscura. Rabi Shimon nos diz que essas almas que vêm a esse mundo partilham o sofrimento da Shekhinah.
E é por isso que ela é sua companheira constante. Você pode notar, uma criança que geralmente tem autismo ou outro tipo de deficiência nesse aspecto, ela é muito ligada ao mundo espiritual. Então ela sente tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, porque o mundo espiritual para ela é muito amplo. Ela não vê como a gente vê, ela vê além. No hospital que eu trabalhava, havia uma criança que ela tinha 6 anos de idade. E ela se jogou do 2º andar do prédio. Baruch Hashem, ela sobreviveu. Só que essa criança relatava que os espíritos falavam com ele. Só que a casa em que ele vivia era uma casa em que a mãe, ela não tinha uma religião definida. Ela não tinha Torá. Então, ao mesmo tempo que essa criança tinha uma elevação espiritual muito forte, ela conseguia ver o bem e o mal de uma forma muito clara. Só que como era uma casa que não tinha Torá, essa criança ficava confusa. Então, uma criança com esse aspecto, né? Aspecto, ela tem como companheira a Shekhinah. E é por isso que às vezes a criança está naquele mundo e você não consegue entrar. Porque a sua companheira nesse mundo é a Shekhinah, a presença divina. Por fim, esse ciclo da Shekhinah resolve numa plenitude duradoura, que a presença de Deus vai brilhar numa intensidade suprema neste mundo. E estas almas, elas irão brilhar também no mundo vindouro. E essas almas serão renovadas no mundo vindouro. E elas irão brilhar assim como a lua de uma forma completa. Agora você deve estar se perguntando, mas por que a Shekhinah sofre? O espírito, a presença de Deus sofre? E por que o meu filho talvez tenha que sofrer junto com ela? O Rabi Yitzhak Luria fornece um ensinamento muito profundo a respeito disso. E preciso que você preste atenção. Tudo em nosso mundo é vitalizado e sustentado na existência por uma centelha divina. Olha isso. O mundo que nós vivemos é sustentado, é vitalizado por uma centelha. Uma centelha não é nada, né? Nada. Uma centelha divina sustenta o mundo. Olha isso. Quanto mais elevada a centelha, afirmou ele, mais baixo ela cai. A luz divina mais intensa, portanto, é encontrada nos cantos mais escuros do nosso mundo. A Shekhinah é tanto a luz da presença de Deus como a mãe de todas as almas. E a função da alma humana é resgatar essas centelhas caídas de sua escuridão para que possam ser reconectadas à luz infinita. A Shekhinah sofre quando desce às trevas para realizar este resgate. Esse, diz o Arizal, é o segredo do exílio da Shekhinah, como declara o Talmud. Quando o povo judeu vai ao exílio, a Shekhinah vai com eles. Para concluir isso, Tzedek explica: existem aqueles nascidos com uma falha, embora exterior, a sua alma continua íntegra. A sua alma não se corrompe neste mundo físico. Sua tarefa, preste atenção aqui, você que é pai, mãe de uma criança que está nesse aspecto. Sua tarefa, a tarefa dessa criança nesse mundo é erradicar totalmente o mal para que ele deixe de existir. Porém, para fazê-lo, eles devem entrar em contato direto com aquela escuridão.
assim como a Shekinah. Eles são como aquela força especial enviada em camuflagem para levar o inimigo até uma emboscada. Obviamente, esses soldados não têm vestes exteriores de uniforme militar. Afinal, algum lutador inteligente seguiria alguém que surge como uma ameaça até uma emboscada? Óbvio que não. Porém, no interior, por dentro, eles formam a tropa de elite encarregada de uma missão especial aqui na Terra. Outra maneira de dizer isso, a fim de batalhar face a face com as trevas, a alma precisa ter um pouco daquela escuridão dentro de si, porém apenas externamente, a fim de que essa própria escuridão possa ser redimida. Assim como Yeshua. Matitiel explicou, acho que foi Matitiel explicou para vocês. Se nós olharmos a linhagem de Yeshua, as gerações de Yeshua, ninguém jamais imaginaria que sairia dali um Messias. Vieram as filhas de Ló, de Ruth, Tamar. Meu Deus! Rei Davi, totalmente, olhando pelo âmbito físico. Que isso? Como assim um Mashiach vai vir dessa linhagem? Tem tanta linhagem aí melhor? É porque Mashiach precisava se camuflar para que as trevas não ficassem em cima, para que os espíritos malignos não tentassem atrapalhar a sua descida para esse mundo espiritual. E não se enganem, o mundo é uma grande roda espiritual. Cada ser tem sua função. Então, uma criança que vem para essa família, ela precisa, você tem a responsabilidade de trazer para ela a Torá, porque essa criança ela está cumprindo uma missão aqui na Terra. Uma missão que você não entende porque você não tem a visão espiritual dela, porque a sua alma foi contaminada. Segundo os nossos sábios, quando uma criança ela baixa aqui na Terra, quando ela está na barriga da mãe, ela aprende toda a Torá. Antes dela nascer, vem um anjo e toca bem aqui, na boca. Já reparou que a gente tem esse buraquinho aqui na boca? Essa é a marca de um dedo de um anjo. Claro que é um comentário rabínico, tá? Mas eu gosto muito. Acho muito interessante. E aí ele toca e a gente esquece. E a nossa missão aqui nesse mundo é nos conectarmos com essa Torá que nos foi dada no ventre. Só que conforme o tempo vai passando, quanto mais a criança começa a falar, é sinal de que a sua Neshama está descendo do mundo espiritual para o físico. E aí, quando de fato ela começa a falar completamente, a Neshama dela desceu toda. E agora, ela não sabe mais a Torá. Você já reparou que as palavras de Torá que estamos falando aqui para vocês, muitas das vezes você olha e fala assim, nossa, parece que eu já escutei isso em algum lugar. Parece que isso arde no meu peito como se fosse verdade. Eu tenho certeza que isso é verdade. Por quê? Você está se lembrando da Torá que você aprendeu. A sua alma, ela é uma alma judaica. Ela é uma alma que sabe Torá. Ela se acende, há uma faísca dentro de você que se acende toda vez que você escuta a Torá. Então, essa criança está com a sua alma intacta, a sua Neshama não desceu, a sua alma está no mundo espiritual. Somente o seu corpo está aqui na Terra. E como isso se aplica a uma criança com necessidades espirituais? Certamente nós vimos claramente como essas crianças, que até recentemente eram praticamente alienadas da sociedade, antigamente, colocadas em instituições reservadas, as crianças eram colocadas em locais abandonadas, jogadas longe da família, elas têm cada vez mais participado da sociedade nos dias de hoje. Olha que importante.
Uma escola que ajuda a encaixar uma criança assim está prestando um grande serviço a todos os seus alunos, ensinando-lhes compaixão e compreensão sobre os outros. Uma comunidade que ajuda sente-se integrada e unida em seu ato de carinho. Talvez você conheça os círculos de amizade que têm sido criados para ajudar nesse entrosamento. Os diretores, né, de escolas judaicas, quando eles realmente entram, né, nessa causa, disseram que quem mais se beneficia são os adolescentes que se oferecem como voluntários e terminam aprendendo tanto com essas almas especiais que elas começam a ter outro sentido na vida. Como pai e mãe, eu sei que ainda é difícil. Eu sei que dói, eu sei que é um dia de cada vez, mas a longo prazo você tem muito a ganhar. E no mundo espiritual, então, você não foi escolhida à toa. Você me pergunta, então, Ruth, meus filhos, então, meu filho tem autismo, minha filha tem autismo, meu irmão, ele pode ser comparado a um anjo? Porque se você disse que a Neshama, a alma dele ainda está conectada aos céus, então, ele é um anjo? Bom, os nossos sábios explicam que, na verdade, eles têm uma posição muito mais elevada do que a de um anjo. O restante de nós, todos nós aqui nessa terra, servimos como soldados rasos no exército de Deus, o que é uma posição até mais alta do que os anjos. Porém, os seus filhos são a tropa de elite, complementando uma tarefa especial neste mundo. Seus desafios certamente não são falhas deles e nem suas. Você não falhou. Você não errou. Deus não está te castigando. Pelo contrário, você recebeu o grande mérito de trazer essas almas de elite ao mundo, nutrindo-as e cuidando delas enquanto completam sua missão elevada. De maneira alguma, esta é uma tarefa fácil. Mas Deus somente confia estas almas nas mãos daqueles que Ele considera mais apropriados. E assim, eu termino a primeira parte desse estudo. Ainda tem mais para falar. Mas assim eu encerro essa primeira parte para dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil. Mas quem disse que uma tropa de elite do Eterno, cuidar de uma tropa de elite do Eterno, aqui nessa terra seria fácil? Quem disse? Quem disse que a missão que foi dada a você só se baseia nesse mundo físico? Você tem um anjo. Você tem um guardião dentro da sua casa. E esse guardião não é para equilibrar somente a sua família, a sua vida. É para equilibrar o mundo. Olha que interessante, a Krika falou. As crianças autistas mudam a maneira dos pais enxergarem as questões boas e ruins da vida. Tornam-os mais sensíveis e compreensivos com as necessidades do próximo. Então, você entende o poder de uma criança dessa na sua casa, na sua família? Qual é o nosso papel como Kahal, como comunidade? É acolher essa mãe, é acolher esse pai e é proteger esse guardião. Se você guia o seu filho para um caminho de Torá, se você ensina o seu filho a entender, se elevar espiritualmente, seu guardião vai produzir grandes frutos. E não só por ele, principalmente para você. Então, você precisa entender que essa criança não nasceu para salvar-se. Ele nasceu para salvar você.
Ele nasceu para te guiar. Ele nasceu para guiar o mundo. Ele nasceu para proteger o mundo. Para ser a tropa de elite do Eterno aqui nessa terra. Eu tenho uma... Eu acho, a Ju, não sei se ela está aqui, a Jusilene. Ela sempre está aqui na live. Mas... o pessoal está corrigindo aqui. É espectro, não é aspecto. É espectro. Eu tenho que aprender a falar certo. Espectro, é espectro autista, não é aspecto. Eu falo aspecto. Baruch Hashem, obrigada, gente, por me ajudar. Autistas têm elevação maior do que os anjos? Os autistas, eles têm uma missão maior do que os anjos. Porque a Neshama deles ainda está conectada lá nos céus. E como ele é um ser humano, o anjo, né? Ele tem as classes, né, angelicais, que cada um tem um tipo de livre-arbítrio. Mas uma criança que é um ser humano, né, que não é um anjo, de fato, é um ser humano, mas que tem a sua Neshama, a sua alma conectada aos céus, ele é maior do que um anjo. Entende? Porque ele é o guardião aqui da terra. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Explicar algo interessante sobre a questão da Neshama, né? Segundo o judaísmo, temos 5 níveis de alma, né? Primeiro nível, a Nefesh. Segundo nível, Ruach. Terceiro nível, Neshama. Quarto, Hayah. Quinto, Hidá. Nossos sábios vão dizer que a pessoa que é especial, ela recebe a Neshama, né? Aliás, a criança, ela só recebe a Neshama quando ela começa a falar, né? Então, a criança com 2 anos que ainda não fala, a Neshama ainda está descendo aos poucos, né? É um dos últimos níveis que vai, de fato, materializar. A Neshama, ela fica na região da nossa mente, no Moav, né? Da cabeça. Já a pessoa que tem o autismo, essa Neshama, ela continua, ainda mais o autismo em outros níveis, né? Ela continua no mundo espiritual. E como o ser humano tem uma missão maior que os malachim, por isso que os autistas, por ter a sua Neshama ainda conectado no mundo espiritual, ele se torna até maior que os malachim. A sua missão, ela não é só terrena, e sim espiritual. Não sei se Ruth comentou, mas os nossos sábios, eles quando têm alguma dificuldade de interpretar algo espiritual, eles vão consultar os autistas, né? Eles vão consultar os autistas, estudiosos de Torá, é óbvio, não é revelação divina, mas por ter hiperfoco, o autista ele desvenda muitas coisas espirituais. Inclusive, muitos sábios, né, teve esse nível de autismo, né? O próprio Albert Einstein, diversos personagens na história que mudaram o mundo eram autistas. Para você ver o nível de elevação que é, né? Albert Einstein era um judeu autista, que ele mudou o mundo de uma forma, né, inimaginável, né? E existiram muitos sábios ocultos que não foi explicado, que tinha hiperfoco, só estudava a Torá, porque não é normal um ser humano comum estudar a Torá de 2 horas da manhã até 3 horas, né? Tinha sábios que virava dias. Tem uma história, né, do nosso líder, para finalizar aqui. O líder do judaísmo sefaradi, que já faleceu, de abençoada memória, Yosef, Ovadia Yosef, né? Ovadia Yosef, uma repórter chega na sua casa e ela vai perguntar: olha, você tem tantos livros na sua casa, mas você lê tudo mesmo? Ela questiona Ovadia Yosef. Ele diz: pode apontar qualquer livro da minha casa, qualquer livro, só apontar que eu vou falar de cor a primeira página do livro, para você ter certeza
que eu li o livro. E ela pegou o livro e ele falou de cor, sem ler, tudo que estava na página, sem pular uma palavra. E ele, para você chamar a atenção dele, literalmente chegava os seus alunos e falava, ó, a repórter chegou com todas aquelas câmeras, os alunos precisou dar uma cutucada nele e falou, ó, vamos começar a entrevista, porque ele não parava de estudar. Isso aí não é normal, né? Não é normal. Você vê o Messi, né? Pessoas que têm hiperfoco, que têm esse aspecto, né? De fato, são pessoas elevadíssimas. Baruch Hashem Matitiarro. Deixa eu continuar aqui, lendo os comentários. Baruch Hashem. Eu quero aqui ler algumas coisas importantes, né? Porque é um assunto, assim, vocês viram, eu fico muito emocionada. Eu não sei, assim, eu sempre tive um carinho muito especial, né? Não sei, eu sinto uma ligação muito forte, sabe? Eu não sei porquê, mas Baruch Hashem, né? Deixa eu ver aqui, ó, nosso querido Danilo Yosef Ben Israel comentou: falamos a sigla TEA, onde o E significa espectro, porque existem vários níveis de comprometimento cognitivo e comportamento, variando de bem leve a muito comprometido. Baruch Hashem, nosso querido Danilo Yosef, sempre trazendo, né, assuntos maravilhosos, porque realmente eu estava falando aqui errado, eu estava falando aspecto, mas é espectro. A Janaína falou: o meu filho só fala as coisas do eterno, aí vejo que estou no caminho certo. As pessoas de fora sempre o quanto ele é inteligente, ele fala das coisas do eterno. É engraçado que tem o Daniel, né, que é da nossa querida Juscelene, né, ela é lá da Missão Bereshit. E o Daniel, se eu não me engano, ele não falava. E agora, com ela cumprindo o Torá e tudo mais, ele recita o Shema sozinho. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ele não falava. A primeira palavra dele foi o Shema Israel. É como se ele estivesse esperando ela. Cumprir Torá, tipo, mamãe, cumpre Torá, que a minha primeira palavra vai ser santa. Então, são crianças maravilhosas. A Kessia falou: o nome do meu filho é Akla Miguel. Apesar de ter 14 anos, ele tem uma alma pura e inocente. Tudo ele pergunta para confirmar se está certo ou errado, coisa que os adolescentes não fazem com 14 anos. Baruch Hashem, isso é maravilhoso. O nosso querido Yosef falou: e se eu tenho intimidade com alguém que tem criança com TEA, gosto de fazer, claro que superficialmente, um paralelo com isso que vocês estão falando, para explicar porque quem tem TEA pode ser chamado de especial. Que lindo, muito bem, exatamente isso. Deixa eu ver aqui. A Kessia falou: eles são especiais não por terem falado algo ou excesso, mas por serem seres enviados do Eterno para complementar nossa missão nessa terra. Eles são instrumentos do Eterno para nos preparar. Baruch Hashem, exatamente isso. O Sítio Paraíso comentou: ai, Ruth, eu tenho um autista e ele é muito estressado, desobediente. Ele só faz as coisas ao contrário e agora entrou nas drogas. Não sei mais o que fazer, infelizmente. Ele é adotado. Por favor, me ajude. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem para Martinha, que a gente vai conversar com você. A gente vai te ajudar nessa, tá? Vai dar dicas, né, de como você conseguir trazer. Vamos juntos tentar trazer esse menino de volta. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Vamos lá? Tive um filho que não andava, não falava e não enxergava e tinha autismo. O Eterno sempre me deu força, nunca me faltou nada. Só quem tem sabe a luz que Deus nos deu. Ele morreu com 12 anos. Pois é, Alexandre. Uma luz que o Eterno colocou na sua vida, e que bom que foi você que cuidou dele. Sabe, o Yaakov está até aqui com a gente. E eu estava até falando isso com o Yaakov, e o Yaakov falou assim: como assim? Vocês têm 4 filhos, você quer adotar? Que eu estava falando para ele, né? Que eu passei a madrugada toda chorando, né? E querendo adotar um menininho que eu vi no orfanato, né? E aí, ele falou: como assim? Eu falei: cara, sabe por quê? Eu não me importo. Eu não me importo de meus filhos não estarem morando na Zona Sul,
na melhor casa do mundo. O que me importa é saber que meus filhos estão sendo bem cuidados, que meus filhos não estão sofrendo abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional. Saber que meus filhos estão sendo criados 100% na Torá. Que a primeira palavra que eles aprendem, a primeira frase é o Shema Israel. É isso que eu me importo. Porque o resto é tudo casca, né? Você tem uma casa... Claro, você tem que dar as condições para o seu filho se alimentar, viver. Mas eu penso que quão bom é você saber que o seu filho poderia estar na mão de outras pessoas que não iriam ter a mesma paciência que você, não iriam ter o mesmo cuidado que você. E o Eterno escolheu você, porque Ele sabia que você iria dar o melhor companhia, o melhor tratamento. E Baruch Hashem por isso, ó, o nosso querido Yaakov está até aqui com a gente. Gente, vamos lá... O Alexandre, estou muito feliz porque cumpri a minha missão com ele. Era um anjo aqui na Terra e cuidei. Hoje tenho uma filha de 19 anos estudando medicina. Baruch Hashem, Alexandre. O Eterno cuida, né? E olha por isso. Olha com muito zelo, né? Por isso, né? Pode ter certeza que seus méritos serão colhidos no mundo físico e principalmente no mundo espiritual, né? A Radassa falou, Daniel não era verbal, a Hashem fez um milagre. Olha isso, viu? Ela confirmando, porque ela conhece a história do Daniel. Baruch Hashem. Betsalel perguntou, Yeshua cura autismo? Bom, quem cura de fato é Deus. Yeshua é um meio, né, para nós chegarmos ao Eterno. Mas quem, né, em nome de Deus, Yeshua fazia milagres. Então, em nome de Deus... nós temos a cura, e o intermédio dele é Yeshua. Mas, de fato, a cura vem por meio de Hashem, tá bom? Então, algo para explicar sobre por que oramos em nome de Yeshua. Você dá até um shiur interessante. Né? Algo que está lá no próprio Talmud, né? Que oramos em nome de, pelo mérito de. Né? Oramos pelo mérito de Yeshua. Né? O nome de Yeshua... é a própria pessoa, é o próprio Yeshua, é para simbolizar ele. Esse nome tem poder. Não. O mérito dele tem poder de fazer tudo isso. Né? Assim como nossos antepassados oravam em nome de Abraham, em nome de Isaac, em nome de Jacó. Até hoje oramos, Deus, de nosso pai, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Só que Yeshua mesmo diz... eu sou maior que Abraão, eu sou maior que Moisés, né? Então, nada melhor, como está lá no Talmud, né? A morte do justo expia. Então, a morte de Yeshua expiou, né, nossos pecados. Mas quem cura é o Eterno. Quem cura é o Eterno. Então, aqui não estamos focados em, eu preciso impor as mãos na cabeça de um autista para ele ser curado. Não. Quem cura é o Eterno. O Eterno, ele dá a condição para a pessoa, o Eterno, ele cura quem ele quiser. Não podemos forçar isso. Não podemos forçar isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Baruch Hashem, com certeza. Nós cremos que o Eterno ele pode fazer todas as coisas. Ele pode curar qualquer doença. Né? O sim e o não estão na mão do Eterno. E se você crê, ore. Né? Sempre aqui estamos orando. Né? Temos o Aimon, que está sempre aqui com a gente. Temos outras causas aqui também. Né? Temos nosso querido Samuel, que tem diabetes. A gente crê na cura dele também. Cremos na cura do Aimon. Cremos na cura da Ruth, do Tsefaniah Ruth, porque ela tem, né, um problema que ela não enxerga mais. E assim, a gente crê. Até o final da nossa vida a gente crê que podem ocorrer milagres e maravilhas. Estamos aqui para isso. Né? A fé, ela nos move. O Eterno está sempre conosco, sempre conosco. Nosso Deus sempre está fazendo milagres e maravilhas. Baruch Hashem por isso.
E eu quero saber, ficou alguma pergunta? Gostei, ó, Matitiarro. Batemos 150 likes, 130 pessoas assistindo. Estou muito feliz por isso, meus queridos. Eu não sabia que vocês iriam gostar tanto, né, desse Shiur. E se temos mais para falar sobre isso. Se você quiser, comenta aí parte 2, porque na semana que vem eu trago um estudo ainda mais aprofundado. Essa foi a primeira parte, demos uma pincelada, entendemos alguns conceitos, e aí a gente pode agora se aprofundar na semana que vem. Então comenta aí parte 2, quem quer que que a gente volte com esse estudo. Ó, gostei, porque tem muita gente aqui, né, que não passa por isso, mas que também está aqui ligadinho. É o que eu falei para vocês, né? Hoje todos nós conhecemos alguém que tem um filho, ou um sobrinho, ou um parente, um amigo, que precisa desses cuidados, que é autista, e é muito importante, né, a gente falar com amor, a gente dar um significado, né, ajudar essa pessoa a dar um significado a isso, né, como nosso querido Danilo falou. Então, ele sempre ajuda as pessoas a dar um significado especial, né, para essa situação. Eu estou muito feliz por isso. O nosso querido Tsefania Ruth falou que foi a diabetes que provocou a cegueira dela. Tá vendo? Olha, a diabetes é algo, né, muito, muito, muito perigoso, né? Meu pai também tem diabetes. Eu lembro que desde que eu me conheço como gente, desde pequenininha, todos os dias eu orava todo dia para o meu pai ser curado, né? Ele não foi curado ainda, mas eu creio que o Eterno pode fazer um milagre. Mas Baruch Hashem, a diabetes dele, às vezes, dá uma desregulada, mas ele consegue controlar. O que acontece é que a minha família ela tem muito problema de coração. E aí a diabetes acaba entupindo as veias dele, e aí ele já teve que fazer algumas cirurgias, já abriu o coração. Mas você vê, né? O bichinho é forte, o bichinho está aí até hoje. A Alessandra perguntou, Ruth, essa aula ficará gravada? Ficará sim. Baruch Hashem, ó. O meu querido primo Wellington falou, parte 2, parte 3 e o treinamento de paz. Baruch Hashem. Eu vou botar a nossa prima Raquel, porque ela sabe muito dessas coisas. Vou chamar ela para fazer uma live. Só que eu tenho que aprender, a gente tem que aprender a fazer live aqui no YouTube. A gente não sabe, né? Para ficar melhor. Mas eles vão vir aqui e a gente grava. O José falou, minhas 2 irmãs cuidam de autistas em uma clínica especial. Baruch Hashem. A Raquel, nossa querida prima Raquel falou, precisa-se de amor, compreensão e acolhimento. Exatamente isso. Atláticos falou, vou dar Autatics. Eu sempre leio errado, gente. Desculpa. Autatics. É porque aqui é muito pequeno, sabe? É muita luz no nosso rosto. E eu já sou meio cegueta, né? Vou dar um testemunho. Não tive coragem de dar esse testemunho na igreja que eu ia. Quando eu tinha 13 anos, hoje com 24, fui atropelado e o carro passou por cima da minha barriga com a roda. E eu apenas estrinquei o quadril. Sobrevivi pela misericórdia do Eterno. Nossa, Baruch Hashem. A minha prima falou, treinamento de paz é comigo. Então, aí, ó, maravilha. Já achei a minha companheira. Que horas encerra o Shabat no Rio? 7h20, né, Matitiarro? 7h17, tá? E aí a gente vai fazer a Havidalá. Após a Havidalá, a gente vai fazer o acendimento da Hanukkah, tá? Então, continua aqui com a gente, para a gente atrair esses milagres. Atalaia do Reino, com 1 ano de idade, tive poliomielite e hoje vejo que foi para preservar-me em vida. Nossa, muito forte. Minha prima falou, vamos abrir uma turma. Vamos, prima, com certeza. Com certeza. A gente precisa muito falar sobre isso. Muito, 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 muito. É um assunto muito interessante, né? E Hanukkah fala sobre os milagres, né? Hanukkah fala sobre a confiança em Deus. Confiança em Deus, ela excede qualquer entendimento. O mundo vai dizer que você enlouqueceu. O mundo vai dizer, você está fanático, você está louco. Mas olha o que os macabeus fizeram. Olha o que os macabeus fizeram. Eles confiaram em Deus. E o milagre aconteceu. Às vezes, o que falta na sua vida é você entrar no mar.
Às vezes, a situação da sua vida, uma falta de emprego que te ocorreu, uma falta de saúde que te ocorreu, não é para o seu mal, é para você pensar naquilo que vai elevar a sua vida. Talvez você estava com uma vida estável e, do nada, algumas coisas aconteceram e sua vida não está mais estável. É porque o Eterno está querendo te levar para algo maior. Mas para isso, é necessário sentar e entender. Há coisas, meus queridos, que é importante às vezes você se afastar. Às vezes há situações na nossa vida que requer maturidade. E essa maturidade, às vezes, só chega quando a gente se afasta do mundo e se conecta mais com o Hakadosh Baruch Hu. Quando a gente para de ouvir o mundo, se tranca, se fecha no nosso quarto e só deixa a voz do Eterno falar. Deixa os seus pensamentos se organizar. Então, é muito importante a gente trazer à luz a ação para que ocorra um milagre. Às vezes é importante você se ausentar, ou às vezes é importante você entrar dentro do mar, né? E Baruch Hashem por isso, né? Ó, o Paulo César falou, amém, estou dentro dessa turma então, Baruch Hashem. Muita gente aqui comentando parte 2. Só um detalhe, né, que Matitiarro, eu amo Matitiarro, né? Que eu estou olhando aqui agora, vocês estão até vendo que eu estou aqui olhando assim, que Baruch Hashem está cheio de luz, tudo bonito. Só que agora é que eu estou vendo, que na live eu estou parecendo um Grinch, que é aquele bichinho verde que não gosta de Natal. Estou com a cara verde. Eu errei na base. Gente, eu preciso comprar maquiagem para mim, mas maquiagem tão passada. Olha isso, eu fico com cara verde. Meu Deus! Aí tem que ver, eu me arrumo, né, pro Shacharit. Aí quando encerra o Shacharit, começa meu olho a coçar. Tem que trocar rímel. Gente, não pode usar rímel mais de 6 meses. Eu uso por uns 2 anos o mesmo rímel. Fazer o quê, né? Baruch Hashem. Deixa eu ver. Célia falou. Calma aí. Ó, o Fefe, o Filipinho comentou. Ruth, quando eu estava no 3º ano, tinha um menino autista e todos respeitavam. Baruch Hashem, Filipinho. Filipinho é o nosso mascote, o filho da irmã Martinha. E ele tá tão bonitinho, gente. Toda live ele tá aqui presente. Eu tô achando essa coisa mais linda. E exatamente isso, Filipinho, né? Uma criança, né, autista, ela nos ensina. Ela ensina os adolescentes. Elas ensinam as crianças, os adultos. Então, uma criança com muita luz, Baruch Hashem. A Radassa falou, toda mãe e pai de autista precisa de ajuda. Baruch Hashem, Radassa, é exatamente isso. A Célia, que Deus abençoe você e família. Seus filhos nasceram em um lar abençoado. Você é uma mulher virtuosa, Ruth. Baruch Hashem. Muito obrigado, minha querida Célia. A Ana falou, Ruth, você me surpreendeu com seu interesse pelo autismo. Muito bom. Sim, Ana. Eu não sei porquê, mas é um assunto que me toca muito, assim. Você vê que toda hora eu paro, porque eu acho muito forte. Não tenho pena, tá? Antes que vocês pensem, a Ruth está chorando por pena. Não é pena. É que eu sinto algo forte. Eu sinto que essas crianças têm um nível espiritual muito forte, que me emociona. Suzy falou, minha mãe falou, você está fanática? Respondi, melhor fanática em Deus do que drogada ou prostituída. Ela preferiu e não me criticou mais. É verdade. Baruch Hashem, Baruch Hashem. O Ítalo, ó que maravilha, o Ítalo comentando, Shabbat Shalom, eu acompanho 3 crianças surdas, trabalho voluntário, tenho fé. Exatamente isso que eu queria falar com vocês, Arrim. Façam trabalhos voluntários, né? Procurem hospitais para visitar as crianças doentes ou idosos. Procurem orfanatos. Aqui no Rio a gente está tentando um orfanato, né, que nos permita ir. A gente entrou em contato com um, só que só para o dia 25 de janeiro e é cheio de regras. Eu tô tentando ver para ir, mas eu vou procurar outros que sejam mais fáceis, né? E procurem atividades para fazer, para levar os seus filhos.
Esse é o maior bem que você pode fazer pelos seus filhos. O pessoal tá falando que não tá, não. Gente, eu tô a cara do Grinch, gente. O Matitiarro não viu isso. Eu tô a cara do Grinch na live. Eu tô verde. Olha lá, eu tô verde. Tô igualzinho o Grinch. Tô assim, eu tô vendo aqui. Tô igual o Grinch. Aqui, ó, toda vez que eu mexo a cabeça aqui, ó, uma parte branca, outra parte verde. Matitiarro. Matitiarro, ele vai ver só. Deixa ele comigo. A minha prima falou, tá nada verde. Aqui tá linda como sempre. Ah, obrigada, gente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O meu primo falou, tá bonita, Ruth, também com o marido bom que você tem. Gente, depois o pessoal morrendo de rir com aquela live que o Matitiarro implicou lá, porque ele tava gordinho. Gente, aquela live lá foi épica. Baruch Hashem. A Radassa, eu já chorei demais hoje. Isso é de Sedaká, ofertar seu tempo, fazer oferta de justiça. Exatamente. Ó, nossa querida Haná, Shabbat Shalom e Hag Hanukkah Sameach. Um beijo para vocês, meus queridos, essa família abençoada. E o Filipinho falou que eu não tô, o pessoal tá falando que tá normal. Então, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, preparem aí, né? Preparem aí a sua mesa de Havidalá. E esse momento é o último momento, né, que você tem para entregar o seu dízimo, a sua oferta, se você tem, né, devolver, né, não entregar, devolver, para nos ajudar, né? Ainda mais que é a última oportunidade de Shabat, né? Não vai ter mais Shabat e Hanukkah essa semana, né? É a última chance de Shabat e Hanukkah esse ano, é o último momento. Hanukkah vai acabar agora em quarta-feira e esse é o último momento que você tem para entregar o seu dízimo, a sua oferta para, nesse momento de Shabat e Hanukkah, para potencializar a sua luz. Então, você que ainda não fez, faça, se você puder, né? Se você confia nesse trabalho que estamos fazendo aqui. E após isso, vocês já vão voltar, a gente vai fazer a Havidalá e o acendimento das velas de Hanukkah. Então, a gente conta com vocês, porque vocês é que movem tudo isso. Então, aguardo vocês para fazer a Havidalá e o acendimento das velas de Hanukkah.